Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam muito bem. É uma alegria enorme nós estarmos aqui. Chegamos em 10% do nosso desafio, 100 dias que podem mudar a sua vida. E hoje, na leitura do dia 10, nós lemos Lucas, capítulo 19 e capítulo 20. Lemos Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 39. E lemos também Salmos, do capítulo 28 ao capítulo 30. E vamos aqui hoje falar sobre esses textos que nós lemos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e comente, para que possa atingir e chegar até outras pessoas também. É uma alegria enorme eu estar aqui falando com você. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério, da Igreja Metodista, e é muito bom poder falar de Jesus e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui com um desafio de leitura bíblica em 100 dias. Em 100 dias nós vamos ler a Bíblia toda. E é com muita alegria que eu venho compartilhar com você todos os dias alguma experiência, algo que nós podemos aprender com a leitura do dia. Hoje, então, nós encontramos três grandes movimentos espirituais acontecendo nesses textos ao qual falei para vocês. Nós encontramos aqui um homem que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada, foi mudado o seu destino. Temos também um homem que sonha e precisa passar por um processo para que esse sonho seja cumprido. E vemos também ali um momento de louvor que nasce depois de um tempo de angústia, de um tempo de dor. Em Lucas, no capítulo 19 e capítulo 20, nós encontramos no capítulo 19 a história de Zaqueu, um homem de estatura média que subiu a uma árvore para ver Jesus, para se encontrar com Jesus. Zaqueu, é muito bom frisar, ele era um homem rico, mas ao mesmo tempo também um homem rejeitado pela tua profissão, mas também um homem muito curioso. E em Lucas 19:5, nós encontramos a seguinte leitura: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Essa frase, essas palavras são de Jesus para Zaqueu. Zaqueu, ele subiu numa árvore, num sicômoro, como diz a palavra, para ver Jesus. E quando Jesus o avistou, Jesus então disse isso para ele: desce que hoje me convém ficar em tua casa. Jesus não apenas viu Zaqueu, mas ele o chamou também pelo nome. Ele chamou Zaqueu pelo nome, e isso é poderoso. Isso é maravilhoso. No meio daquela multidão, no meio daquele povo, daquele tanto de gente, Jesus encontra um indivíduo, Jesus encontra Zaqueu. E Zaqueu, ele subiu naquela árvore também para ser encontrado por Jesus. Mas Jesus decide então entrar na casa dele. Jesus decide então jantar com ele, estar com ele. E sabe qual foi o resultado daquele tempo de mesa? Sabe qual foi o resultado de Jesus o chamar pelo nome? Sabe qual foi o resultado de Jesus ter ido à casa de Zaqueu? No versículo 9 de Zaqueu 19, nós encontramos a seguinte leitura: hoje houve salvação nesta casa. Jesus, ele sentou à mesa com Zaqueu. Jesus falou com Zaqueu. Jesus ensinou Zaqueu. Jesus falou daquilo que ele veio fazer este mundo e também o que estava acontecendo. E Zaqueu foi confrontado. Zaqueu então foi confrontado e houve salvação naquela casa. Houve salvação naquele lugar. E Zaqueu, ouvindo ali as histórias de Jesus, ele chega ao ponto de de devolver, se acaso ele tivesse roubado alguém, 4 vezes mais. Ao ponto de devolver as pessoas que ele roubou. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas não só isso aconteceu. Houve salvação. Ele decidiu devolver o que ele roubou, ele mudou a postura dele, ele mudou o destino dele. Quando Jesus entra numa vida, meu irmão, a nossa vida é transformada. O nosso destino é mudado. O nosso destino é transformado.
porque Jesus entra e Jesus faz morada e as coisas começam a acontecer. Depois ainda em Lucas 19, nós vemos Jesus chorando por Jerusalém. No versículo de número 42, nós lemos assim: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Jesus, ele não é indiferente à rejeição. Jesus, ele se importa. Jesus, ele se importava com Jerusalém. Jesus se importava com o que estava acontecendo. E lá no capítulo de número 20, nós vemos também alguns líderes confrontando Jesus. Alguns líderes religiosos da época confrontando ele sobre a quem dá, se dava a César ou se dava a Deus. Então Jesus ali faz uma pergunta sobre o batismo de João. E aqueles homens estavam provocando Jesus, tentando Jesus. Mesmo Jesus foi tentado, foi provocado pelas pessoas, mas Jesus permanece firme. Jesus, ele não tem dúvida daquilo, do propósito que ele veio a essa terra, daquilo que ele veio cumprir. Então, no texto de Lucas, nós aprendemos que através de um encontro com Jesus, o nosso caráter é transformado. Nós aprendemos que a presença de Jesus, ela gera mudanças práticas em nossas vidas. E aprendemos também que quem anda com Cristo precisa estar preparado para ser confrontado. O próprio Cristo foi confrontado. Quem dirá nós? Então esteja preparado, meu irmão e minha irmã. Em Gênesis 37 ao 39, nós vemos aqui agora a história de José. Até ontem falamos sobre a história de Jacó, agora entramos na história de José. E José, um filho de Jacó, o filho da sua velhice, como a palavra nos traz. José era um homem sonhador, um menino sonhador. E ele teve alguns sonhos. Mas só que José não teve maturidade. José faltou maturidade para ele em relação àquilo que Deus estava revelando a ele. E em Gênesis 37:5 nós encontramos assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. O sonho, meu irmão e minha irmã, era de Deus. Deus tinha dado esse sonho para José. Mas a forma de lidar com ele ainda precisava ser tratada. Ainda precisava ter uma direção. Nem todos os sonhos que Deus revela a você, nem todos os sonhos que você tem, é para você sair falando. É para você sair anunciando. É para você sair falando às pessoas, aos irmãos, a quem está à sua volta. Tem sonhos, meu irmão, que é você e Deus e não deve ser falado a ninguém. Aqui na história de José, qual foi o resultado de José ter contado aquele sonho? Foi traição. Os irmãos dele venderam ele. Foi cova, ele foi jogado numa cova. Sabe, ele foi vendido como escravo. Ele contou um sonho e os da família, os irmãos, traíram, jogaram na cova e venderam ele. Sabe, mas aqui há algo muito profundo. Eu quero dizer isso para você: o teu sonho não morre na cova. O teu sonho não morre com a traição. O teu sonho não morre quando as pessoas te desanimam. Mas o teu sonho tem que passar por processos. Muitas vezes o nosso sonho não é realizado porque nós paramos no meio do processo. Nós paramos em meio à dificuldade. Nós paramos em meio à dor. E esquecemos que tudo tem um processo em nossa vida. Se Deus tem um sonho para você, se Deus te deu um sonho, corra atrás, não desista, permaneça, persevere e vai até o fim. Em Gênesis 39, nós encontramos já José, na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, em Gênesis 39:2, a Bíblia relata: o Senhor era com José, que veio ser homem próspero. Preste atenção nisso. José era escravo, mas mesmo escravo, a Bíblia declara que ele foi próspero. Prosperidade, meu irmão, não começa com posição. Prosperidade não começa em você estar numa posição, em você ser alguém, mas a prosperidade começa quando há a presença de Jesus em nós, quando há a presença de Cristo em nós. Depois dele ser próspero, Deus prova o coração dele, O coração dele foi provado por pureza. Aquela mulher, a mulher de Potifar, tentando agarrar ele e ele fugindo.
A mulher tentando seduzir ele e ele fugindo. Sabe, e aí ele vai preso novamente. E olha o que ele fala antes dele ser preso, olha o que ele fala para a mulher no versículo 9. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu irmão e minha irmã, se fossem alguns jovens que eu conheço, com a idade dele, não teria perdido tempo. Mas José sabia o que ele sonhava, José sabia o que Deus tinha dado para ele em sonhos. E José permaneceu firme. José não fugiu daquela mulher. José, perdão, fugiu daquela mulher. José fugiu do pecado. Quantas vezes nós temos abraçado o pecado e os nossos sonhos têm morrido, os sonhos que Deus tem para nós têm acabado? Seja íntegro, mantenha a tua integridade, mantenha a tua fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está do seu lado. Seja íntegro, seja fiel a esse Deus. Sabe qual é o resultado da integridade? Qual foi o resultado para José? Ele foi acusado injustamente. José, ele vai para a prisão, mas o texto repete em Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Mesmo na prisão, o Senhor estava com José. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José no processo. Não desista do processo que Deus tem para você. Não desista do processo que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós aprendemos coisas profundas com essa história. Sonhos passam por processos. Sonhos não são entregues de mão beijada. Integridade, meu irmão e minha irmã, custa caro. Mas preserve o teu propósito. Deus não abandona seus filhos nas fases difíceis, mas Ele os abençoa, aqueles que são fiéis. Não desista. O processo pode ser dolorido, mas a fé, o sonho e o amor por Cristo tem que ser muito maior. E aí nós vamos para Salmos 28 ao 30. E aqui nós vemos o salmista num clamor. No Salmo 28, Davi clama: ouve-me as súplicas quando clamo a ti. Salmos 28, 2. Clamor, meu irmão, de forma nenhuma é fraqueza. Você gritar pedindo socorro a Deus não é fraqueza, é dependência. Você clamar pela sua dor, você clamar pelo que você está sentindo, não é fraqueza, é dependência do Senhor. No Salmo 29, nós vemos então a majestade de Deus. Salmos 29, 1. Tributai ao Senhor glória e força. Quando você entende quem Deus é, o medo vai diminuir. Mas quando nós não entendemos, o medo nos consome. Que nós possamos entender a grandeza desse Deus que nós servimos, a grandeza desse Deus que está ao nosso lado. E já no Salmo de número 30, nós encontramos algo extraordinário. Davi falando algo poderoso em Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão e minha irmã, isso é maturidade espiritual. Davi reconhece que houve dor, mas também reconhece que Deus virou a história, Deus mudou a história. E no versículo 11 de Salmos 30, nós encontramos: converteste o meu pranto em folguedos, em alegria, em foguetes. O mesmo Deus que permite o processo, meu irmão, é o Deus que restaura a nossa dor. Então, se você está passando por sonhos, se Deus te deu um sonho, te deu um projeto, você vai ter que passar por processos. E talvez processos doloridos, mas permaneça, não desista, continue focado, continue com o coração alinhado, com a integridade e a fidelidade em dia, que o resultado vai chegar na hora certa. Então, nessa leitura de hoje, do dia 10, nós aprendemos 3 verdades poderosas. Primeira, o encontro com Jesus transforma o nosso caráter, o encontro com Zaqueu. Segundo, um sonho verdadeiro passa por processos. E o último que nós aprendemos aqui hoje: uma noite de choro não cancela uma manhã de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que nós possamos buscar o Senhor. Sabe, será que você já teve um encontro real com Jesus? Será que você já se encontrou com Ele verdadeiramente?
para o seu caráter ser transformado? Ou você apenas tem uma admiração de longe por quem Jesus é? Sabe, é algo que nós temos que refletir. Será que em meio ao processo nós resistimos ou nós desistimos? Será que nós vamos resistir o processo que Deus colocou ou nós vamos abandonar o processo? Sabe, meu irmão, eu quero terminar com uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Você tem confiado que amanhã vai ter alegria? Você tem confiado que o amanhã vai chegar? Se você não tem confiado, entrega seu coração a Ele. Tenha um encontro verdadeiro com Ele. Tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Pai, eu quero entregar essa vida que está assistindo nas Tuas mãos. Que ela possa se encontrar verdadeiramente com Cristo. Que ela possa viver, Pai amado, os processos da vida dela. Te buscando, te adorando, te servindo. Que o Senhor venha, Pai amado, sobre essa casa, sobre essa família. E que o Teu Espírito Santo sopre sobre o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Envie aí para suas famílias, para os grupos de WhatsApp, para que o máximo de pessoas possam ser atingidas. E eu quero dizer para você, esses 100 dias têm transformado muita coisa. Esses encontros têm transformado a nossa vida. E eu quero deixar as últimas palavras. O encontro com Jesus gera transformação. O processo gera maturidade. Mas da dor vai vir o louvor. Continue crendo, continue buscando. Vamos juntos até o fim desses 100 dias. Seguimos firme, rumo aos 100 dias que vão transformar as nossas vidas. Um forte abraço. Deus te abençoe e até mais.